E hoje eu tô gravando aqui junto com meu pé de laranja ali no fundo, fazendo parte aqui dessa magia, dessa conexão. E vocês estão vendo que esse mês eu tô no modo silencioso, né? Porque a gente tá no auge do inverno, né? E esse momento ele pede pra gente esse lugar de introspecção. Mas eu quero continuar aqui hoje falando de Yuli pra vocês, né? Yuli, essa celebração do solstício de inverno, é a celebração da criança interior, do nascimento, do renascimento, né? Após longos meses de gestação aí da Mãe Terra, 9 meses depois, ela dá a vida ao Deus Sol, a luz da esperança que volta na noite mais escura do ano. E trabalhar a criança interior em Yuli é trabalhar a nossa potencialidade de sonhar. E hoje eu quero contar aqui uma história para vocês da vivência mais marcante que eu tive com os seres encantados, que foi quando realmente começou o meu ofício de alquimista, que foi em Yuli, em 2022, quando eu voltei da minha primeira peregrinação. Eu fui na época em Samhain, né? E Samhain daqui do sul. E aí eu voltei em início de junho. E foi quando eu abri o altar de Yuli, né? Eu fui para um mundo das fadas, assim, de uma forma muito intensa, muito profunda, num lugar que eu nunca tinha estado, assim, no Reino Encantado, até então, naquela época. E era um lugar que era a noite extremamente estrelada, era muito frio. Gente, era muito frio. Eu tava fazendo a ritualística, assim, me cobrindo com 2 cobertas, de tanto frio que eu tava sentindo. E eu via vários senhoras, né, damas andando na neve, cheia de pinheiros, com capuz escuro, azul escuro. E elas me levavam até uma fonte de águas, assim, que elas eram luminosas. Essa água era luminosa de alguma forma, eu via vários brilhinhos, vários seres ali. E eu lembro que eu entrava nessa água, e na volta eu saía com um cisne na mão. Esse cisne, ele era um cisne escuro, ele era um cisne negro. E ele tava, tipo, dormindo, só que eu chorava. Aquilo eu chorava, assim, de soluçar. Gente, eu chorava muito, muito, muito. Mas, assim, era um choro. Realmente parecia um choro de renascimento, um choro de quando o bebê nasce, que chora loucamente. Eu chorava muito, muito mesmo. Eu ficava, assim, em prantos, desesperada, achando que eu tinha matado aquele cisne. E elas assim, calma, estamos tentando te ensinar, mantenha calma, mantenha calma. Perdão. E aí, eu ficava assim, meu Deus, o que eu faço com isso, o que eu faço com isso? E elas assim, pega o cisne, coloca aqui, nesse bol. E logo que eu coloquei o cisne num bol de vidro assim, ele virou água. E eu já não via mais o cisne, né? Eu via água. E ela falava assim, olha, bota aí, pega tal cristal, tal cristal, tal cristal, pega essa vasilha, coloca dentro da neve, tipo, enterra ela na neve e congela por 9 dias, 9 noites. E eu assim, tá, tipo, vou ficar esperando aqui 9 dias, 9 noites, né? Mas ela tava meio que me explicando a minha primeira alquimia. E ela fala assim, enterra aí 9 dias, 9 noites, você desenterra e faz tal coisa. E aí eu fiquei assim, tá, e o que eu faço com isso agora? Ela olhou pra minha cara e falou assim, agora você invasa e vende. Aí eu, mas como assim invasa e vende? E ela me mostrou o frasco, ela me mostrou o rótulo, ela me mostrou o nome da alquimia, a cor que ela tinha que ser, o cheiro que ela tinha que ter. Ela me mostrou tudo e falou, faz e vende. Tipo, começou, tipo assim, sua empresa de magia começou. E eu fiquei assim, tá, mas pra que serve isso? E aí a gente voltava lá na fonte, né, de água, e ela falou, faz um pedido. E sabe aquela coisa de você ir na fonte fazer um pedido? E era uma fada azul, depois que falava comigo, né? E aí ali eu entendia que aquela poção, ela chamava Gelo dos Sonhos. E era uma poção de realizar desejos. E ela era linda, linda, gelada, linda. Era muito especial pra mim, essa primeira alquimia. E eu lembro que eu entreguei pra algumas pessoas, né? E eu lembro que 2 delas me ligaram, assim, em uma semana. Falaram assim, o que você fez? Elas falaram rindo, eu fiquei desesperada. Eu falei, como assim? Aí elas, essa porção que você fez, eu pedi um negócio que estava impossível. E aconteceu em menos de uma semana. Né? E as 2 fizeram os pedidos assim de coisas da justiça, coisas que elas tinham que fazer, e era impossível acontecer e aconteciam.
Eu recebi relatos de gente que usou essa alquimia, e ela vai ouvir esse programa, ela vai me falar depois de novo, e que assim que ela tomou um banho, era uma poção de banho, ela via as fadas do inverno, ela falou que aquela alquimia era muito gelada. E eu amava ela era muito especial. Porque essa alquimia, ela trabalha a criança interior, a criança sagrada, a criança que acredita nos sonhos, a criança que tem essa potencialidade de sonhar, que tem essa inocência da vida, sabe? E que olha as coisas com encanto, mas é muito assim, eu posso sonhar. E Yuli é isso, é você poder viver essa criança interior que acredita no sonhar, que acredita nas potencialidades, que apesar de tudo, apesar da noite escura, da alma, né, que a gente passa alguns momentos, apesar de toda a dificuldade, essa criança, ela nasce com essa energia do sol, da esperança, e ela vai lá viver de novo, sabe? Ela vai lá tentar de novo, com essa inocência, com essa pureza, sabe? Então essa alquimia, ela tinha esse lugar desses sonhos acontecerem, de você fazer o pedido para a fada azul, né, que a gente lembra muito da fada azul em Pinóquio, né, a fada azul existe, ela é real, e ela inclusive nesse mundo, né, encantado, ela toma conta de uma fonte dos desejos, que é uma fonte quentinha, né, muito se engana que era uma água congelante, era uma fonte quentinha. E ontem eu estava aqui na minha ritualística de Yuli, aqui na mata, com os belos 6 graus estava fazendo, e eu vi o fogo falar, né? A vida também surge do fogo. E eles falam assim, as pessoas falam que a vida surge da água, do ventre da grande mãe, mas a vida surge também do fogo do afeto, do fogo da paixão, do fogo do amor, do fogo da materialização. Essa vida que surge agora, ela foi fecundada lá no fogo de Beltane, né? Com a energia da terra, a fertilidade da terra, com o fogo de Beltane. E ela está se materializando aqui agora, através das águas, das estrelas, mas é o fogo do afeto que faz essa criança vir ao mundo, né? E a gente for olhar pela mitologia nórdica ali, a gente vai ver que o mundo, ele surge da união do fogo e do gelo, né? Essa teoria do Big Bang que eles fazem dessa forma, né? A gente vai olhar o Cadeceu de Hermes, são trabalhos opostos, femininos masculinos, que é em cima, que é abaixo. Então tem várias linhas que a gente vai ver esse lugar do surgimento da vida através da energia dos opostos, né, da união. Então, pra gente aqui na magia encantada, a vida vem do fogo e do gelo, sim, vem. E pra mim essa energia da criança nesse momento tá muito forte, né. Contar pra vocês assim que isso surgiu, né, em 2022, e essa alquimia ela mudou. Num ano aí que eu tive uma decepção muito grande na vida, essa alquimia ela mudou. Ela se transformou em outras alquimias, uma alquimia de pertencimento, uma alquimia bem de Jimbol, que é a celebração do leite, que já falar futuramente como que ele é, uma alquimia de nutrição, que é o encanto do cisne, que é uma alquimia de coração partido, e a outra, virou uma outra, que é um pozinho de Yuli, que é a invocação das graças, que é um pó de fé e direcionamento. Porque na época eu estava passando por um processo que a minha criança interior estava muito ferida, e eu precisava ser nutrida, eu precisava me sentir acolhida, desse abraço de mãe, e aí veio o encanto do cisne, e eu também precisava de direcionamento e ter fé, e de bênçãos, esse lugar de você ser abençoado pelo mundo encantado, e também você ser guiado pelo melhor fluxo da vida. Então veio essas duas alquimias, a partir da gelo dos sonhos ela se transformou. E igual eu falei pra vocês, no momento eu falei isso muito na minha rede, no Instagram, né, minhas alquimias elas costumam mudar conforme os processos que eu vou passando. Elas vão mudando também, elas são mutáveis, elas vão evoluindo também junto comigo. Então, esse ano eu fiz uma outra alquimia de inverno, depois eu vou contar aqui pra vocês, mas enfim. E aí eu passei esse processo difícil, né, que minha criança interior ficou muito ferida. E a vida, nos últimos anos, foi ficando difícil. Enquanto a nossa criança interior, ela fica muito ferida, a gente perde esse lugar dessa inocência, da pureza, a gente torna um ser humano muito crítico. A gente torna um ser humano muito rígido, um ser humano gélido, porque falta esse fogo do afeto, né? De certa forma, falta esse fogo do afeto, falta esse lugar do acreditar, falta o lúdico, falta a moto. Gente, a moto passando, eu tô no meio do mato, a moto tá passando a uma altura. Vamos lá. Quando a nossa criança interior, ela fica ferida, a gente vira esse ser humano rabugento, ranzinza, né?
Porque a gente tem esse lugar de sentir a falta do afeto, mas acho que porque a gente perde essa pureza e inocência na vida, nas pessoas, nas coisas, e a gente não tem aquele ânimo de... A moto. Pera aí, a moto vai passar. Essa é a vida real, a gente não tem jeito. A gente perde aquele ânimo de, às vezes, viver coisas novas, de se abrir para coisas novas. Se a gente for reparar como são as crianças, né? Elas, muitas vezes, elas se jogam em coisas novas, elas têm barreira, sabe? A barreira do medo, a barreira do trauma, a barreira desse lugar do você machucada, do você rejeitada, do você aceita. A nossa primeira infância ali, que é essa energia de Uri, a gente não tem essa trava, né, do ego. A gente não tem nenhum ego formado ainda. A gente não tem os medos adultos. Então a gente perde esse lugar e a criança interior, ela vai estar sempre com a gente. Né? Por mais que a gente tenha 60 anos, 70 anos, 50 anos, a gente sempre vai ter nossa criança interior. Então, trabalhar em Uri, essa energia, é curar nossa criança interior, é abraçar essa pureza, essa inocência, essa candura, né? De ser criança, de acreditar na vida como uma criança, de olhar o mundo com os olhos de uma criança, às vezes. Mas eu acho que é um lugar muito mais de se permitir ser criança, sabe? Em momentos que a vida te traz essa doçura. Ontem mesmo a gente estava vindo aqui, né? Voltando aqui pro mato. A gente passou em frente à igreja ali, estava tendo a catequese, né, a festa junina da catequese. Não estava os nossos planos ir na festa junina da catequese. Né? Eu queria ir na festa junina, mas não tinha. Eu falei, não, já estamos aqui, vamos aproveitar que a vida, o universo nos jogou aqui, já estava total fora dos nossos planos, a gente nem ia estar aqui na cidade no horário que começou a festa. E, gente, foi uma delícia. Sabe que quando você vai, você se joga, você se diverte, você vive de novo e você se percebe pronto para abrir seu coração para novos laços? E isso é renascimento de Uri, sabe? Às vezes a gente acha que renascer em Uri é talvez renascer para uma vida totalmente nova, fazer tudo diferente, fazer tudo novo, casa nova, passos novos, tudo novos. E são detalhes da nossa vida que vão se renovando, sabe? Então, sim, pode vir uma casa nova, um relacionamento novo, pode haver, mas esse lugar de vocês se você se permitir viver um novo, sabe? Se você se permitir jogar, experienciar, eu senti que pra mim isso estava faltando muito, porque eu tava muito, não quero tentar, vou ser ferida de novo, eu não quero passar por isso de novo, não quero passar esse perrengue, eu não quero tentar e me lascar depois. Sabe, porque isso é do adulto, né, que tomou na cabeça ali e se lascou. E aí eu vejo que trabalhar com a criança interior ajuda a gente nisso, sabe, nessa pureza, na inocência, de você ter uma pureza e inocência para se envolver com outras pessoas, conversar com pessoas novas, ter um olhar mais limpo, sem julgar tanto o outro, ter esse olhar mais limpo e acolhedor sobre nós mesmos, porque uma criança, ela olha pra gente com a mais pura verdade, né? Ela não tem filtro. E falta pra gente, às vezes, essa questão de não ter filtro. Porque o adulto sempre assim, não posso fazer porque não vai agradar, não posso vestir isso porque o que vão achar, não posso fazer isso por causa do não sei o quê. E a criança só faz. E acho que falta isso pra gente, uma parte das vezes, na nossa vida. Mas com o toque da maturidade que só ser adulto traz, né? Mas esses momentos, eles são importantes também, sabe? E dentro da cosmologia, cosmologia não, dentro da magia celta, né, o que eu posso dizer para vocês aqui, nessa época, é sobre a árvore celta sagrada, a Bétula, né, a história da Bétula é uma árvore muito ligada a esse lugar do solstício de inverno, mas também até com a primavera, porque a Bétula é a primeira árvore celta a voltar à vida no inverno. Ela é um sinal, ela é um marco que a vida está retornando. Ela é a primeira a florir, né, a ganhar as folhas de volta. Ela é branca como a neve, a senhora branca do bosque, né. Suas cascas e folhas são usadas muito para rituais xamânicos, de queima ali para limpar os maus espíritos, mas também para abrir a visão, principalmente a visão xamânica.
Mas a Beatriz, ela trabalha esse lugar da criança interior, né? Dessa vida ressurgir, dessa inocência também. Ela trabalha bastante a energia do novo. Dentro das runas tradicionais, a gente já tem a Berkana. Eu acho que eu olho a Berkana muito mais como a mãe que nutre filho, esse lugar da mãe que dá a vida, do que como a criança em si. Mas ela tem a ver com esse lugar de nascimento, tudo mais que o Yuri traz, né? E com os encantados aqui, agora, especificamente falando, eu estou aprendendo sobre magia de orvalho de inverno. Né? Então eu já aprendi sobre magia de estrelas, né? Numa parte do cerrado. Eu já aprendi sobre a magia da névoa, também numa outra parte do cerrado. E aqui agora eu estou aprendendo sobre magia de orvalho. Porque aqui o inverno é mais úmido, né? Mas nos encantados, né? No reino encantado, os encantados no inverno, eu via muito umas fadinhas que elas são tipo fitas de cristal, mas como se fossem cristais de gelo também, assim, sabe? Que o formato delas, do rosto, é super pontudo, assim, como se fosse um cristal. E era até difícil entender como que elas trabalhavam o elemento, porque era tão frio, tão cristalino, tão reluzente, que por vezes eu achava até que era puro éter, né? Mas tem muito éter, né? Tem muito vento, tem muita água. Elas dominam esses elementos assim, elas têm um formato do rosto muito cristalino. No meu Instagram tem foto delas, tem uma imagem delas bem antiga, que vocês podem roletar lá o feed, vocês vão achar. No nosso livro do Armir Nashi tem elas no catálogo também de seres encantados. E elas são muito bonitinhas, elas são muito pequenininhas. E elas falavam pra mim que o nome delas era Grace Plum. Era tipo essa vibe assim, esse lugar da graça, da benção da vida. Esse lugar chamava justamente a inocência da criança, assim, sabe? A benção. Era uma coisa muito bonita, sabe? Quando aquela coisa bem bela adormecida, quando os bebês nascem, as fadas vão lá abençoar os bebês, né? Dar as bênçãos. São essas fadinhas que, tipo, abençoam a gente. E elas trabalham no pozinho de invocação da graça, é o pozinho delas. O pozinho de inverno, né? Tanto que a base dele é pó de dolomita, que é um pó de cristal. Como várias outras ervas, enfim. E são as fadinhas que eu mais vi nessa época de inverno, eram elas. Aqui agora eu tô vendo umas também todas essas fadas de inverno, eu vejo elas muito, muito claras, né? Ou algumas outras, que são espíritos mais da noite, eu vejo elas, tipo, como se elas fossem, tipo assim, da cor do universo, da cor da noite escura, mas com vários grifos, como se esses grifos fossem de estrelas, assim, tipo, várias linhas prateadas que iluminam, mas elas são, tipo, como se fosse a noite. Os olhos delas, assim, tipo, dá pra ver como se fossem estrelas, assim, sabe? Os olhos delas são bonitas, são bem bonitas, elas são bem diferentes, não são fáceis de ver, e elas são muito, muito reclusas, sabe? Uma outra observação também que a gente pode trazer aqui desse lugar do inverno é que nessa época, filosoficamente a gente falando isso, né, é a época do espírito mesmo, do nascer do espírito, né? Nessa época a gente não vai viver tanto a matéria. Nessa época de inverno, quando a gente vai nutrir nosso espírito, a gente vai olhar para a nossa colheita, né? É nesse momento que a gente vai começar a separar as nossas sementes, do que a gente vai querer plantar, né, nos próximos meses. Mas tudo que a gente vai fazer agora de parte espiritual é o auge, né? Por isso até que esse pós-de nosso de inverno é um pó de fé. Vai trabalhar esse lugar da fé nos deuses, a fé em você, a fé na vida, tal. Mas é uma celebração do espírito, não da vida material, como Lita traz, né? Que é o solstício de verão. Lita já traz um lugar da força física, da vitalidade, da sexualidade, da abundância material, esse lugar mais externo. O solstício de inverno, ele é bem para dentro, bem para dentro. Então, tudo que nós fazemos nesse momento agora para rever nosso espírito, conhecer mais nosso espírito, nossa caixa, nosso mapa kármico, é um momento, sabe, de nutrir e de nos conhecer mais ainda. As frutas brasileiras que eu tenho me conectado no momento são a imburana, principalmente as sementes da imburana, que é uma árvore da caatinga, mas também existe no cerrado, e ela tem um cheiro maravilhoso. A imburana, ela tem um cheiro que lembra um pouco a baunilha, tá?
e ela é uma planta, né? Suas sementes são muito usadas para defumar, para limpar lavas mentais, né? Limpar energias ruins e tudo mais, mas ela é muito gostosa. E uma outra que eu tenho conectado aqui é o manacá da serra, que tem uma planta da Mata Atlântica, que costuma ser confundida com a caresmeira, mas o manacá da serra, para mim, ela tem trazido muito esse lugar da inocência, da leveza. É difícil achar alguns materiais, né, esotéricos, as plantas da Mata Atlântica. A gente tem bastante planta aqui, tanto medicinal, né, quanto ornamental. Mas o manacá, essa foi uma coisa que eu aprendi esses dias com ela ali. Tanto que eu trouxe flores de manacá para fazer a nossa nova alquimia. E falando nela, né, essa nova alquimia aí, que provavelmente vai se chamar Céu Azul, para lembrar aquele picolé da nossa infância, né? É uma alquimia para curar a criança interior. Isso veio para mim ontem, gente, na noite do solstício. Isso veio para mim ontem. E ela começou a ser feita na lua azul. Então a base dela é um azul natural que eu fiz com uma plantinha muito conhecida como chá da fada azul. Mas ela tem várias águas, inclusive uma água de estrelas lindíssima que eu fiz no Cerrado. Ela tem águas até dos lençóis maranhenses que eu trouxe. Ela tem uma conjunção de águas muito especial, com cristais, com outras ervas. E está sendo finalizada aqui, né, aqui no meio do mato, nesse solstício. Ela é muito fofinha, muito bonitinha. Então, para quem se interessar também aí para curar a criança interior, eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito, né? E para conectar com os seres encantados, a nossa criança interior, que se conecta muito com eles, né? Que se abre para essa possibilidade de conhecer esses seres diferentes, que abre para esse encantamento das histórias, dos seres. Trabalhar com os encantados, gente, não tem como você trabalhar com eles e não trabalhar a criança interior. Porque acho que é ela que abre muitas nossas portas para isso. E, bom, eu desejo que o inverno de todo mundo seja bem bonito, bem estrelado, bem frio. A gente fala isso porque eu amo frio. Amo frio. Eu acho que o frio nos permite também esse lugar de um abraço quentinho, né? Tanto com as pessoas que a gente gosta presencialmente, com nós mesmos, com o nosso pet, mas também com a nossa família espiritual. E o frio nos ensina que a gente pode viver no coletivo, né? Aceitar a ajuda de outras pessoas, porque muitas vezes, né, a gente foi tão ferida na nossa infância e tudo, que é difícil pra gente aceitar ajuda, pedir ajuda. E acho que o inverno ensina isso, esse lugar de que você pode receber ajuda, que você pode ser vulnerável, você pode ser amigo das pessoas sem você se machucar, sem você quebrar. Esse lugar de você pode confiar em receber apoio e afeto da sua família espiritual, também como das pessoas ao seu lado. Eu também gosto muito da visão do inverno para casamentos, né? Que o casal que casa no inverno, supera o inverno, passa por qualquer adversidade na vida juntos, né? Se ele consegue enfrentar esse lugar do rigoroso do inverno. Para mim, o inverno tem muito esse lugar tanto do frio quanto do calor, de você estar ao redor de uma fogueira com uma cobertinha, sabe? Esse lugar da cobertinha ali, te abraçando, te protegendo, outras pessoas compartilhando esse calor, esse afeto. Porque para os nossos antepassados pagãos, né, o inverno era isso, era viver em comunidade, era todo mundo na mesma casa para sobreviver junto a uns dias difíceis que muitas vezes não tinham sol. Aqui a gente vive um inverno de outra forma. Não quer dizer que no Brasil não exista, porque existe, gente. Eu tô aqui agora enfrentando uns 12 graus, com certeza. Isso pro Brasil é frio, né? São 5 e pouca, 5 e meia aqui, já costuma estar de noite. Então, estude o seu bioma. Vá procurar saber quais plantas existem no seu lugar no inverno. Se existem frutos, quais animais aparecem no inverno. Como que é o céu, como são as estrelas, né? Aqui pra gente, aqui, quando tá nítida a constelação de Escorpião, né? Nessa época de inverno. Vai chegar outubro, a gente vai ver a constelação de Touro, mais, né? No céu. Então, vai procurar saber como funciona a natureza ao seu redor, vai fazer parte dela, você é natureza, né? E a gente esquece disso no dia a dia, na cidade, na correria, no barulho da buzina, no calor da cidade, na poluição, a gente esquece que a gente faz parte dessa imensidão toda. Então é isso, ó. Um beijo, até a próxima. Para quem quiser as alquimias, vai lá no Instagram, clique no link da bio, vai ter tudo lá no nosso site. Até mais.